Olá, sétimo ano, tudo bem com vocês? Preparados para mais uma aula de matemática na companhia do professor Ellington? Aula de hoje de número 131. E na nossa aula de número 131 estaremos revendo potenciação e radiciação. Estaremos revendo as potências e as raízes também. E o objetivo proposto para a aula de hoje será efetuar potenciação e radiciação, cálculos de potência e cálculos de raiz. Então, a potência nós temos lá, menos 9 elevado ao quadrado, então o valor negativo elevado ao quadrado. Como que vai ficar? Vou repetir o 9 negativo duas vezes, porque o 2 que está ali em cima, ele é que vai comandar a base, que é o que está embaixo. Em cima nós temos o expoente e a base. Então, menos 9 vezes menos 9 vai ficar 81 positivo. Menos com menos, mais. Sempre que o expoente aqui for par, o resultado será positivo. Toda a vida, expoente par, resultado positivo. Veja só, então, o 9 negativo é a base, o 2 é expoente e o 81, que foi o resultado, é a nossa potência. Leitura, menos 9 elevado ao quadrado é igual a 81. Próximo, 5 elevado a 3. Vai dar negativo. Não, a base é positiva, pessoal, não pode se confundir com isso não. Então, vou repetir o 5 3 vezes. 5 vezes 5 vezes 5, 5 vezes 5, 25. 25 vezes 5, 125. 5 elevado ao cubo, né? O 5 é a base, o 3 é o expoente, 125 é a potência. Então, a leitura, 5 elevado ao cubo igual a 125. Expoente par. Então, sempre quando o expoente for par, a potência é um número positivo. Sempre o resultado vai nos dar um número positivo. Então, olha só. 7 elevado ao quadrado, 7 vezes 7, 49, deu um resultado positivo. Menos 7 elevado ao quadrado, menos 7 vezes menos 7, menos com menos mais, 7 vezes 7, 49 é positivo. Expoente par, resultado sempre positivo. Não importa se a base for positiva ou se a base for negativa. Mais um exemplo, se eu tiver aqui o 4 elevado à quarta potência, o 2, perdão, elevado à quarta potência, vou repetir o 2 4 vezes. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. 16 positivo. Agora, se o 2 for negativo, elevado à quarta potência, vou repetir o 2 negativo 4 vezes. Como o expoente é par, ele vai ficar positivo. Menos com menos mais com menos menos com menos mais. Então, 16. Positivo. Expoente ímpar. Quando o expoente for ímpar, a potência tem o mesmo sinal da base. Então, vamos lá. Expoente par, resultado sempre positivo. Expoente ímpar, a potência, o mesmo sinal da base. Vejam essa. 4 elevado ao cubo, elevado a 3. Vou repetir o 4 3 vezes e multiplico ele. 4 vezes 4, 16. 16 vezes 4, 64. E ele ficou o resultado, a potência, o mesmo sinal da base, mesmo sinal positivo. Agora, a potência sendo negativa, qual que vai dar, ou melhor, a base sendo negativa, expoente ímpar, resultado, a potência negativa. 4 vezes 4 vezes 4 é 64. Menos com menos mais com menos, menos. Portanto, menos 64. Próximo. 2 elevado à quinta potência. Vou repetir o 2 5 vezes. 1, 2, 3, 4, 5. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. 16 vezes 2, 32. Positivo. Agora, se o 2 for negativo, vou repetir o 2 negativo 5 vezes também. 2 vezes 2, 4. Vezes 2, 8. Vezes 2, 16. Vezes 2, 32. Menos com menos, mais com menos, menos com menos, mais com menos, menos. Olha só, expoente ímpar, base negativa, resultado negativo. Sempre que o expoente for ímpar, a potência, que é o resultado, terá o mesmo sinal da base. Próximo, calculando essas potências que aqui estão. Menos 3 elevado à quinta potência, 1 elevado a 95, menos 1 elevado a 87, 13 negativo elevado ao quadrado, elevado a 2. Repetindo 3 negativo 5 vezes, 1, 2, 3, 4, 5,
3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. 27 vezes 3, 81. 81 vezes 3, 243. E qual o sinal? Expoente ímpar, base negativa. Vou repetir o sinal da base. Expoente ímpar, repete o sinal da base. Negativo, negativo também. Próximo. Não preciso repetir o 1 95 vezes, é uma perca de tempo. Bom, eu tenho 1 elevado a 95, então, se o expoente é ímpar, ele vai repetir o sinal da base. E 1 vezes 1, 1 vezes 1, 1 vezes 1, 1. Ora, 1 multiplicado por 1, não importa quantas vezes for, sempre vai dar 1. Então, o 1 positivo. Nesse caso, a mesma coisa, olha só. A base ela é 1, só que é negativa. E o expoente é ímpar, então ele vai repetir o sinal da base. O resultado vai ser 1 negativo. E o menos 3 elevado ao quadrado, qualquer valor, qualquer base elevada a um expoente par, resultado positivo. Menos com menos dá mais. E 13 vezes 13, 13 vezes 13, 169. Menos com menos, mais. Então, 169. Então, muita atenção. Isto aqui é diferente daquilo lá. Por causa do parênteses, professor, mas o que o parênteses vai fazer de diferente? Assim, ó. Se a nossa base ela estiver elevada ao parênteses, uma base negativa nesse caso, então tudo que está dentro do parênteses está elevado ao quadrado, está elevado àquela potência. O sinal, inclusive. Aqui não. Eu não tenho parênteses. Quem está elevado ao quadrado é somente o 3 e não o sinal. O sinal ele está fora, é só o 3 que está elevado ao quadrado. Por isso que fica diferente. Olha só, menos 3 elevado ao quadrado, sempre que o expoente for par, o resultado será positivo. Então, a base negativa e o expoente positivo. Menos 3 vezes menos 3, 9 positivo. Aqui é só o 3 que está elevado ao quadrado e não o sinal de menos. Então, não tem parênteses, repete o sinal. O sinal repetiu ali. Então, ele é diferente. Um deu positivo e o outro deu negativo como resultado. Todo número inteiro elevado a 1 vai ser igual a ele mesmo. Bom, 7 positivo elevado a 1, 7 positivo. 3 negativo elevado a 1, 3 negativo. Todo número inteiro elevado a 0 vai ser igual a 1. Não importa qual número for, elevou a 0, resultado a 1. 50 elevado a 0, ou melhor, 5 elevado a 0, resultado 1. Menos 8 elevado a 0, resultado 1. Não importa se a base for positiva ou negativa, elevou o expoente 0, a resposta vai ser sempre 1. Vamos calcular essas potências. Menos 10 elevado a 0, qualquer valor elevado a 0, acabamos de falar, é igual a 1. Então, menos 10 elevado a 0, resultado 1. Menos 10 elevado a 1, qualquer valor elevado ao expoente 1 vai ser ele mesmo. Então, menos 10 elevado a 1 vai ser o próprio menos 10. Menos 10 elevado ao quadrado, qualquer base elevado a um expoente par vai ser positivo. 10 vezes 10, 100. Então, 100 positivo. Menos 10 elevado a 3, se a base é negativa e o expoente é ímpar, repete o sinal da base. Então, menos 1000. 10 vezes 10, 100. Vezes 10, 1000. 100 vezes 10, 1000. Só que negativo. Agora aqui o expoente é par, teremos lá menos 10 elevado à quarta potência. Vai nos dar lá 10.000. Só repetir a quantidade de zeros. Elevou a 0, nenhum zero. Elevou a 1, 1 zero. Elevou a 2, 2 zeros. Elevou a 3, 3 zeros. Elevou a 4, 4 zeros. Potência de 10, basta eu verificar o valor do expoente, é a quantidade de zeros que vai ter a potência, tá? Então, 3 ao cubo, 1 seguido de 3 zeros. 10 ao cubo e depois aqui 10 elevado à quinta potência, 1 seguido de 5 zeros. Se for 10 elevado a 8, é 1 seguido de 8 zeros. 10 elevado a 0, 1 e nenhum zero. E assim sucessivamente. Próximo.
Calcule o valor dessas expressões que aqui estão. Vamos fazer as expressões. 40 menos 2 elevado ao cubo. Menos 2 elevado ao cubo, menos 8. Menos com menos vai dar mais. Então, 40 mais 8, 48. Próximo. Olha só, base negativa, expoente par, resultado vai ficar positivo. Menos 3 elevado ao quadrado é menos 3 vezes menos 3. Menos com menos, 9. Menos com menos, mais. E 3 vezes 3, 9. 9 menos 13. Sinais diferentes. Nós vamos subtrair e deixar o sinal do maior absoluto. Maior absoluto, 13. Portanto, menos 4 a nossa resposta. Menos 1 elevado a 3, expoente ímpar, base negativa, resultado negativo. Menos 3 ao quadrado. Opa, o 3 não está entre parênteses. É só o 3 que eu vou elevar ao quadrado. O sinal de menos ele vai repetir. 3 elevado ao quadrado, 9. Menos 1 menos 9, menos 10. Então, nosso resultado, menos 10. Expoente negativo. Invertemos a base e o expoente fica positivo. Sempre que o expoente for negativo, a gente inverte a base e troca o sinal do expoente. Então, olha só, invertemos a base, o 12 que estava em cima veio para baixo, o 2 que estava em cima veio para baixo, o 3 que estava embaixo veio para cima. Repete o 3 meios. Então, vai ficar 3 meios vezes 3 meios. Repetiu duas vezes. 3 vezes 3, 9. 2 vezes 2, 4. Portanto, 9 quartos. Então, sempre assim. Eu tenho uma fração, o expoente é negativo, eu inverto essa fração e inverto o sinal também. Aí eu resolvo da maneira normal. Expoente negativo, a mesma coisa, ó. Invertemos a base e o expoente fica positivo. Como que vai ficar? O inverso do 2 é meio. Invertemos o 2 e trocamos o sinal. Vamos repetir o meio 3 vezes. Meio vezes meio vezes meio. Meio, 1 vezes 1, 1 vezes 1, 1. 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8. Portanto, 1/8 é a nossa resposta. Expoente negativo mais uma vez. Transforma o número decimal em um fracionário. Aqui nós temos um decimal e vamos deixar ele como fração. Como que vamos deixar ele como fração? Como está aqui 1 inteiro e 3 décimos, vamos transformar ele em 13 décimos. Olha lá, 13 décimos. Como o expoente é negativo, invertemos a fração, que vai ficar 10 sobre 13, e o expoente, que era menos 2, vai ficar 2. Repetimos o 10 trezeavos, duas vezes. 10 vezes 10, 100. 13 vezes 13, 169. Ok, pessoal? Outra com expoente negativo. Vamos inverter esse 4 negativo. Não troca o sinal do 4 negativo, mantém lá, mas inverte esse número. Então, invertemos a base. Então, invertemos a base, né? Ficou o inverso de menos 4 é menos 1/4. E trocamos o sinal do expoente. Repete 1/4 3 vezes. 1 vezes 1 vezes 1, 4 vezes 4, 16. 16 vezes 4, 64. O valor aqui é negativo. O expoente é ímpar, a base negativa, resultado negativo. Por isso, 1 sobre 64. Vamos para a radiciação agora. Primeiro caso. A raiz quadrada exata dos números inteiros positivos e do zero equivale à raiz quadrada dos números naturais que a gente já estudou. Então, vamos lá. Exemplo 1. Raiz quadrada do 9 é 3, pois 3 vezes 3 é 9, certo? Então, que número multiplicado por ele mesmo duas vezes vai dar 9. O 3. 3 vezes 3, 9. A gente pode escrever assim, ó. Raiz quadrada do 9 positivo é 3 positivo, pois 3 positivo é igual, elevado ao quadrado, é igual a 9 positivo. Podemos observar que menos 3 elevado ao quadrado também é igual a 9 positivo, mas devemos considerar a raiz quadrada de um número positivo como um número positivo que elevado ao quadrado deu o resultado inicial, para manter a correspondência com os números naturais. É isso que a gente vai considerar. Então, se a raiz quadrada é do número positivo, vamos considerar o resultado como sendo um número positivo também. Próximo exemplo.
É impossível em números inteiros, pois não existe número inteiro que elevado ao quadrado de 10 positivo. Não tem um número inteiro multiplicado por ele mesmo que dê 10 positivo. Então, esse aqui não é possível na radiciação de números inteiros. Outro, exemplo 3. Raiz quadrada de zero vai ser zero, pois zero ao quadrado é o próprio zero. Segundo caso, a raiz quadrada de um número inteiro negativo é impossível em números inteiros, então não posso. Então, olha só, a raiz quadrada do 9 negativo é impossível em números inteiros, pois não existe um número inteiro que elevado ao quadrado venha me dar o menos 9. Não tem, isso aqui é impossível. Outro exemplo, raiz quadrada do menos 16 também é impossível. Não tem um número positivo ou um número negativo, qualquer número multiplicado por ele mesmo duas vezes, que me dê um negativo. Então, isso aqui é impossível. Veja mais alguns exemplos de raiz quadrada de número inteiro. Vamos lá. Raiz de 81, 9. 9 vezes 9 é 81. Raiz de menos 64, impossível. Não tem resultado em número inteiro. Raiz de 6 também não tem resultado em números inteiros. Vai dar um número com vírgula. Raiz quadrada de 100, essa sim é possível. Raiz quadrada de 100 é 10, porque 10 vezes 10 é 100. Raiz quadrada de 400, que número multiplicado por ele mesmo vai dar 400? O 20. 20 vezes 20, 400. Raiz quadrada de menos 2, é impossível, não tem raiz quadrada de menos 2. Raiz quadrada de 49, que número multiplicado por ele mesmo vai dar o 49? 7. 7 vezes 7, 49. E por fim, a raiz quadrada do 144. Existe? Claro, ele é positivo e tem um número multiplicado por ele mesmo, que vai nos dar o 144, que é o 12. Vamos calcular essas. Raiz quadrada de 25 mais raiz quadrada de 1.600. Raiz quadrada de 25 é 5. Raiz quadrada de 1.600, 40. 5 mais 40, 45. Vamos calcular essas raízes, dessa vez tem uma raiz cúbica. Raiz cúbica, aquela raiz que eu tenho que ter um número multiplicado por ele mesmo 3 vezes. Então, tem que multiplicar 3 vezes. Que número multiplicado por ele mesmo 3 vezes vai dar 27. É o próprio 3. 3 vezes 3, 9 vezes 3, 27. Então, raiz quadrada de 0 é 0 e a raiz quadrada de 121 é 11. 3 menos 0 mais 11, 14. Então, o nosso resultado, 14. Radiciação de fração. Raiz quadrada de 16 sobre 25, vou tirar a raiz quadrada do 16 e do 25. Raiz quadrada de 16 é 4, raiz quadrada de 25 é 5. Raiz quadrada de 1,44 é 1,2. É a mesma coisa que eu ter 144 sobre 100, tá? Porque, olha só, 1,2 vezes 1,2 vai nos dar 1,44. Raiz cúbica de 8 sobre 27. Vamos tirar a raiz cúbica tanto do 8 como também do 27. Raiz cúbica de 8, 2. Raiz cúbica de 27, 3. Raiz quadrada de 0,49. Vamos pensar, 49 vezes 49, 7. Como ele tem 0,49, então é o 0,7. Ok, pessoal? Mais uma, raiz cúbica de menos 27. Raiz quadrada de número negativo não existe no mundo dos números reais. Mas a raiz cúbica de valores negativos, esse sim existe. Vai ser o menos 3. Menos 3 vezes menos 3, 9 positivo. 9 positivo vezes menos 3, menos 27. Ok, pessoal? Então, espero que vocês tenham relembrado essas aulas, tanto de potência como de raiz. E para verificar se vocês conseguiram aprender, faça as atividades propostas, pois elas são primordial aí no aprendizado de vocês, ok? Agradeço a atenção de todos e até a próxima aula.